ir dando os recados? O que vocês acham? Até as pessoas terminarem de entrar? Tássia? Tássia, você está me ouvindo? Ah, ela está sem microfone. Vamos começar? Então vamos lá. Então, eu estava falando. Eu estava meio perdida aqui. Bom, boa tarde, né, para todo mundo. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão da parentalidade e da infância, né, nesses tempos de pandemia. E é tão engraçado que eu cheguei até meio atrasada aqui, porque eu estava o primeiro dia de aula online dos meus filhos. Então, vir discutir parentalidade nessa insanidade que está sendo a experiência online é bastante interessante, assim, né? Até como um momento de reflexão, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a parte, né? Falar um pouco a parte da parentalidade, trazer algumas questões sobre o que é a parentalidade, como que a gente olha para ela, e aí depois a Meire vai falar um pouco sobre a questão, né, da infância, e aí a gente vai abrir para essas conexões sobre a pandemia e a gente abre para perguntas, né, e reflexões de vocês. O termo, né, parentalidade, ele é discutido, né, no campo psicanalítico, principalmente a partir da década de 60, né? Surgiu muito uma discussão sobre o que é parentalidade e até mesmo essa nomenclatura, né, a partir da década de 60, para trazer um pouco algumas reflexões e discussões sobre essa relação estabelecida, né, entre dos pais com os filhos, né, do que se constitui nesse laço entre pais e filhos, e numa tentativa também de entender como que os pais vivenciam essa experiência de ter um filho. Então, como os pais vivenciam esse constituir-se pai e constituir-se mãe. Então, quando a gente vai falar, né, sobre essa parentalidade, e isso surge principalmente nas discussões que a gente tem na psicanálise, dentro, quando a gente vai falar sobre as transformações daquela família moderna, a gente precisa entender um pouco que a função do pai e da mãe, né, dos pais, das mães, nos contextos diversos do grupo familiar, ele foi se transformando ao longo do tempo, né? Então, a gente tem uma transformação na roupagem e no modo como essa família se organiza ao longo do tempo, e a gente tem, então, uma transformação nesses papéis, né? Nessas funções, nesse exercício. E isso vai acontecer, né, quando a gente tem uma família extensa, esses papéis, eles não são tão delimitados como uma família nuclear burguesa, porque a gente tem uma outra conjuntura social, né? Então, é muito importante a gente pensar que a parentalidade, ela se liga, né, a toda essa conjuntura de transformação da sociedade, né, que vai se conectar à organização, né, eu uso muito o termo, a roupagem que essa família vai vestir num determinado contexto, né, e como que isso vai se ligar também ao sentimento de infância, à relação com o trabalho, né, toda essa conjuntura que está em torno
do exercício, né, de ser pai e mãe. E aí a gente vai ver que é na família moderna, né, que a gente chama de família nuclear burguesa, que a gente começa a falar de uma família atravessada pela ideia do amor, né, e do afeto entre os membros. É nessa família moderna que a gente vai ter, né, um olhar para essas funções parentais pautada numa divisão de papéis. Né? A Batendé, quando ela escreve o mito do amor materno, tem um trecho, né, do livro que ela fala que na família nuclear burguesa foi entregue, né, à mãe, à mulher burguesa, a chave da casa. E ao se entregar a chave da casa para a mulher burguesa, se deu para ela, né, foi dado a ela o poder relativo ao cuidado. Né? Então, é um poder de cuidar do outro. E aí foi designado, óbvio, compondo as construções sociais do amor materno como um valor pessoal e social, esse lugar de cuidado, né, para a figura da mulher. E a figura do homem, nessa divisão muito delimitada da família nuclear burguesa, o lugar do provedor, daquele que vai trabalhar e que vai trazer, então, o sustento para casa. Só que como a família nuclear burguesa é marcada por uma ideia de amor e de afeto, a gente vai ter um olhar para a família como aquela responsável pela educação daqueles membros. E por uma formação que lida com a ideia de saúde, né? Então a gente tem aquela figura da mãe higiênica, que gesta a saúde de todo o grupo, como também um cuidado para com a educação. Né? Então, é uma família que vai passar a ter uma preocupação com a educação no sentido da formação, né, de cidadãos. Nesse contexto, o que a gente vai ver? A gente vai ter uma mudança também no papel da escola, né, nos processos de escolarização. É nessa conjuntura da família moderna que a escola vira parte, né, desse processo. Né? Se dizia nas primeiras discussões que a família era responsável pela socialização primária. Então, esse primeiro grupo onde os sujeitos são cuidados, são afetados e são educados. E a escola pela socialização secundária, onde as crianças, né, que ingressavam no sistema escolar recebiam, então, a educação para exercer algum tipo de ofício, o contato com o conhecimento, e aí chegando a toda essa formatação de escola que a gente tem hoje. Mas essa família nuclear burguesa, que traz a ideia de que compartilha com o Estado a educação, ela é uma família que a gente fala atravessada pelo amor. Então, pai e mãe, né, um contexto marcado por essas funções, função materna, função paterna, né, exercendo esse cuidado no sentido de formar um cidadão, de formar alguém para a sociedade em parceria com o Estado. O que vai acontecer, né, nesse processo? A sociedade, ela não é estável, ela vai vivendo um processo de transformação. E esse processo de transformação, ele vai trazer alterações no modo como as pessoas vão vivenciar as experiências diversas. E a gente tem transformações na sociedade extremamente importantes que vão atravessar a experiência da família, trazendo, então, transformações também nesses lugares. Né? Então, a partir da década de 60, e aí a gente pode pensar movimento feminista, revolução sexual, pílula anticoncepcional, a gente tem a segunda entrada das mulheres no mercado de trabalho, né, porque as mulheres entraram antes, morriam nas fábricas, as crianças começaram a morrer, trouxeram as mulheres de novo para casa. Então, a partir da década de 60, a gente tem uma inserção mais maciça, né? Alguns autores falam que é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Não, é uma segunda entrada da mulher no mercado de trabalho, nesse momento, né, a partir das lutas feministas, de conquistas de direitos e também de um mercado de trabalho que precisa, né, de alguns papéis
que eram exercidos por funções femininas. Essas marcações, elas são muito importantes para a gente entender esse processo de transformação, porque em toda essa delimitação de papéis, né, então o direito ao divórcio, que vai trazer toda uma transformação na questão da conjugalidade e no modo de relação entre os parceiros, vai trazer também uma transformação nesse exercício da parentalidade, né? Então, a gente vai ter uma atualidade marcada por um processo de transformação nos modos de vida, nos lugares familiares, nas formas diversas de conjugalidade e de organizações do grupo familiar, que vão ter ressonâncias diretas nessa experiência da parentalidade, né? Nesse constituir-se pai e mãe. Então, o que a gente vai vendo, né, dentro desse contexto? Que a família ela vai passar por uma transformação, né, a partir das discussões na década de 90, até um pouco antes, em 80, começam-se a falar, né, em novos arranjos familiares, mas começa-se a fazer uma discussão não só sobre essa roupagem, né? Então, a gente tem família reconstituída, família monoparental, família homoparental, novos modelos vão surgindo, sim, mas esses novos modelos, eles também nos colocam diante de uma questão importantíssima, que é o quanto esses modos de vida e essas roupas que a gente vai colocando na família vão trazer uma transformação nesse modo de ser pai e mãe. Porque o modo de ser pai e mãe, na atualidade, ele deixa de ser tão conectado a essa formatação e ele passa a uma conexão com o desejo individual, né? Com os atravessamentos dos imperativos sociais, nisso que a gente chama desejo individual, que nunca é genuinamente individual, e vai trazer para essa conjuntura familiar uma outra forma, né, de exercício dessas funções, onde tornar-se pai e tornar-se mãe exige um resgate de experiências subjetivas, mas exige também um olhar para essa experiência enquanto sujeito dessa sociedade, né? Então, o que a Sandra Zanetti com a Isabel Gomes escreveram um texto que é muito citado, muito discutido, onde elas dão, né, nome a isso, né, a esse processo atual de fragilização das funções parentais. E isso vem por quê? Isso vem porque começou a surgir toda uma discussão de que o exercício de ser pai e ser mãe na sociedade atual, ele estava enfraquecido, e que essa fragilização trazia uma dificuldade de investimento, trazia uma dificuldade de captar essas necessidades dos filhos, de troca, de compartilhamento, né? Trazia um processo que a gente fala muito, que é um processo de terceirização da infância, né? Uma dificuldade de estar junto, de trocar, e aí elas vão discutir, né, esse processo de fragilização, né, das funções parentais, falando justamente o quanto ele é um produto dessa conjuntura social, né, de uma sociedade espetacular, marcada pelo narcisismo, onde eu preciso satisfazer os meus desejos, né, então, do quanto esse imperativo do desejo vai ressoar nesse exercício da parentalidade. E que aí esse imperativo de desejo, ele traz, então, como ressonância, uma dificuldade imensa de construir esse investimento, uma dificuldade imensa de abandonar um resgate narcísico e olhar para aquele filho que está ali, né, que tem as suas demandas, né, daquela questão tão importante que o Winnicott coloca, né, da função, né, parental, no sentido de reconhecer as necessidades daquele sujeito com a qual ele exerce essa parentalidade. Só que a gente tende, quando a gente vai falar desse processo de fragilização das funções parentais, de olhar muito também para essa crise, né, com a criança. Então, a gente, como ressonância disso, a gente tem
um processo de medicalização e de patologização da infância. A gente vê que há uma conexão, né, dessa dificuldade de investimento com o uso indiscriminado de medicamentos pelas crianças. A gente tem uma dificuldade imensa das crianças terem limites, rotina, organização de vida, que são questões importantes para que elas tenham uma continência, mas a gente acaba esquecendo um pouco de olhar essas experiências na ótica dos pais, né? Eu tive uma vez uma orientanda que ela trabalhou com a experiência de ser mãe. Então, ela foi entrevistar mães sobre a experiência de ser mãe. E as entrevistas eram para nós muito densas e muito chocantes, porque elas apareciam padronizadas, né? Então, ela perguntava, como você se sente, mãe? E as respostas que as mães traziam eram respostas formatadas dentro desse imperativo da maternidade como um valor pessoal e social. Então, o quanto esse tornar-se também passou a ser muito organizado, ladeado, acho que disciplinado por um imperativo criado do que é ser essa boa mãe, do que é ser esse bom pai, né? Do que é se conectar a esse filho. E aí aquela lógica de resgate da própria experiência subjetiva, de olhar essa experiência desse mundo onde a gente está inserido, de pensar esse investimento, ela acaba ficando perdida, né? Pautado muito, eu falo que são pais e mães de manuais, mas também são pais e mães que não podem falar sobre a sua experiência, porque são completamente capturados por esses parâmetros do exercício da parentalidade, né? Então, são pais e mães silenciados, que não podem ser ouvidos sobre como eles estão vivendo essa experiência de ter filho. E aí você pensa, mas ter filho é uma escolha, eu quis ter filho. A gente sabe que muitas pessoas fazem listas, né, para suas vidas. Então, eu quero ter uma profissão, eu quero ter um trabalho, eu quero ter uma casa, eu quero fazer isso, eu quero ter um filho, porque faz parte do ciclo da vida, né? É uma escolha de um investimento, mas é uma escolha que acontece e nem todas as nossas escolhas, elas não deixam de trazer dificuldades nesse investimento, elas não deixam de ser atravessadas por todos esses imperativos. Então, a gente também precisa olhar para esses pais na sua experiência de parentalidade frágil, na sua dificuldade de construção de limite, frustração, de investimento, de todo esse entorno que a gente discute tanto, no sentido de resgatar uma escuta, no sentido de que eles possam falar, porque eu entendo que a parentalidade, olhada pela psicanálise, que é essa ideia da construção de um vínculo entre pais e filhos, ela é uma construção, né? Então, se eu crio um parâmetro, uma expectativa, eu não estou olhando para aquela construção, dentro do que é possível, nessa construção. Eu estou olhando para um parâmetro do que deve ser. E a gente tem em psicanálise, e são textos muito ricos, mas ao mesmo tempo, textos que a gente deve se atentar muito no uso deles, que são textos sobre o desenvolvimento, né? Então, a psicanálise fala muito sobre a importância dos pais, né, nesse processo de constituição subjetiva, o quanto os pais são importantes, né, das funções parentais, não os pais enquanto figuras, mas essas funções serem exercidas. Só que isso não tem que ser algo olhado no sentido de gerar mais culpa nesses pais, mas sim como um norteador para a nossa escuta dessa experiência da parentalidade, de como eles têm se constituído pais e mães nesse cenário de fragilização, que é um cenário de fragilização geral, para aí a gente conseguir discutir como que eles vivem uma experiência, por exemplo, como a experiência de uma pandemia, né? Como que eles vivem essa questão de um isolamento social. E uma questão importantíssima quando a gente vai discutir isso é pensar que esse processo, numa experiência como essa, ele vai ser marcado por um diferenciador de questões econômicas e sociais, né? Então, tem pais que, num cenário de pandemia, estão lutando pela sobrevivência,
né? E aí, olhar para as questões de investimento, não que eles não olhem, mas é uma questão para além, porque a luta, ela passa a ser mais primitiva, né? E aí, outros cenários que a gente vai encontrar toda a impossibilidade de estar com os filhos, de se conectar a eles e de olhar para aquilo que se constituiu entre. Porque se tudo isso é uma história, como é que é olhar para o meu filho que eu construí? Como é que é olhar para essa criança que faz parte desse processo, não que eu construí, mas daquilo que nós construímos juntos, né? Então, acho que a pandemia, ela faz esse exercício para a gente olhar para o social, e ela faz esse exercício para a gente olhar para o familiar, dessa construção do que somos nós, enquanto pais, do que são os nossos filhos, né? Então, quando a gente fala, eu não aguento, eu quero que volte à escola, que filho é esse que eu estou enviando para a escola? Então, são algumas reflexões sobre parentalidade. A Meire vai falar sobre a infância, eu até estendi o tempo que eu tinha, e aí depois eu vou trazer algumas questões sobre a pandemia, que eu vim pensando justamente nesse exercício da parentalidade. A gente vai fazer essa divisão, acho que para até essa conexão ficar mais clara, tá bom? Bom, tudo bem? Você está me ouvindo? Está me ouvindo, Tássia? Sim? Gente, acho que a Tássia não está me ouvindo. Como é que nós fazemos? Você está me ouvindo? Então tá bom, eu vou começar a falar então, mas acho que ela não está me escutando. Bom, então a Tássia, né, já deu essa introdução falando da questão da Meire? parentalidade. Oi, agora eu estou te ouvindo. Você está Eu me não ouvindo? estou te ouvindo. Eu não sei dizer o que está acontecendo. Tá, E se você aí, por acaso não desligou o som no seu computador, Não, já achei, deu ouvindo agora. então, tá ok? Então tá. Então vai. Eu vou reiniciar então. Bom, então a Tássia deu todo esse contexto, né, da parentalidade, e eu vou começar a falar então da infância, a partir de experiências que eu tenho na clínica e também de projetos de intervenção com grupos de crianças com queixas de comportamento, etc., em escolas que eu tenho já há muitos anos, e que, inevitavelmente, a questão da parentalidade surge quando nós vamos entender e quando estamos diante dessas crianças, né? Então, como ela já colocou a questão do contexto das transformações que aconteceram sobre a família e também sobre a parentalidade, nesse cenário da modernidade, essa passagem da modernidade para essa sociedade contemporânea, né, é importante frisar que essa transformação também afeta as crianças, no sentido de que a família, como grupo familiar, como grupo inicial, né, de todo ser humano, é um grupo extremamente importante para a subjetivação dos indivíduos. Então, nesse sentido, nós vamos entender essa criança nessa família, né, entender essa família como sendo justamente o contexto, né, de subjetivação dessa criança. O que nós temos estudado muito ultimamente, e que é uma questão que está muito em discussão, é o quanto essas modalidades parentais, principalmente no que diz respeito ao investimento narcísico dos pais sobre os filhos, e aí tentando explicar rapidamente isso, lembrando que, inicialmente, quando a criança é bebê, é pequena, é muito importante um investimento, um grande investimento, um investimento maciço, vamos dizer assim, dos pais sobre os filhos, daquilo que o Freud denominou de narcisismo primário, que seria, vamos dizer assim, o ponto inicial do desenvolvimento psíquico desse bebê ou dessa criança. Posteriormente, é muito importante que essa criança comece a entrar em contato e a se deparar com situações de frustração, com situações de falta, de ausência, e aí outros autores também muito importantes nessa discussão denominaram, né, essas experiências infantis de acordo com cada autor. Então, por exemplo, o Winnicott, né, chamou isso de ilusão e de desilusão,
né? O Bion também denominou a função materna, delegando algumas características extremamente importantes para a função materna. Então, o que nós temos nesse cenário? Nós temos nesse cenário a importância tanto do investimento narcísico, como depois da transformação desse investimento narcísico parental, oferecendo, então, experiências que dizem respeito à renúncia de prazer, à ausência, claro que é uma ausência gradativa das funções, das figuras objetais primárias, né, o pai e a mãe, ou das figuras de cuidado primárias, porque nós temos que entender que existem várias configurações familiares, e nem todas nós temos pai e mãe, né, então, vamos pensar assim, os cuidadores principais dessas crianças. O que tem acontecido atualmente é que essa família sempre foi atravessada pelos imperativos sociais, mas nesse momento, né, que nós vivemos, nessa sociedade atual que nós vivemos, esses imperativos sociais também são muito marcados pela lógica do consumo e pela lógica econômica capitalista. O que significa que, para os pais pensarem o que é, né, oferecer situações prazerosas para os filhos, está muito ligada a essa situação de consumo e de oferta de objetos de consumo. Então, é muito comum, né, os pais oferecerem muitos objetos de prazer para as crianças, e com isso tem existido uma grande dificuldade em frustrar essas crianças e até de oferecer aquela situação de renúncia da satisfação pulsional nessas crianças. Porque nós estamos também movidos, nesse momento, né, social, pela lógica da felicidade, né, e do prazer a qualquer preço, a qualquer custo. Então, também, ao lado de ofertas de prazer, de objetos de consumo, alguns autores também discutem a questão da oferta de aparelhos eletrônicos, aos quais a criança fica ligada o tempo todo, e que isso seria, de alguma maneira, a criança estar com um objeto presente permanentemente, e com isso ela teria dificuldade para conseguir lidar com a ausência e com a alteridade, porque o controle que se tem sobre aparelhos eletrônicos é diferente daquele que se tem com pessoas, né, com objetos propriamente ditos. Então, o que nós temos assistido, e que alguns autores denominam, né, seria, então, uma falha nos processos de contenção das angústias da criança. Então, veja, uma coisa são figuras parentais que conseguem oferecer objetos. Uma outra coisa são figuras parentais que conseguem oferecer apoio e sustentação às experiências de desprazer, de frustração e, sobretudo, de raiva que as crianças vivem. Então, falhas no processo de contenção, de apoio, que eu acho que tem uma frase do Winnicott, que eu acho que resume muito bem isso, que é quando ele diz que os objetos primários precisam sobreviver aos ataques agressivos das crianças, né? Então, isso seria também um apoio, ou seja, permanecer presente e transformar o ódio que a criança expressa nos momentos de frustração e de raiva, porque isso é comum nas crianças, né? E principalmente falhas na função de transformação, que seria uma função extremamente importante para que ocorra o desenvolvimento dos processos simbólicos na criança. Os processos simbólicos são aqueles processos que o Freud denominou naquilo que ele chamou de processo secundário, que seriam os processos de pensamento, de linguagem, ou, na verdade, de transformação de uma experiência bruta, do nível perceptivo, para uma experiência que possa ser falada e pensada. Ou seja, é justamente esse processo de transformação de uma experiência sensorial para uma experiência
compartilhada socialmente, através aí, então, né, dos dispositivos da linguagem e do pensamento. Quando a criança vive essas falhas nessas funções que seriam parentais, ela tem toda uma dificuldade para o desenvolvimento desses processos simbólicos. Embora a psicanálise, né, esteja muito centralizada nas funções maternas, porque todas essas funções geralmente são chamadas, denominadas de funções maternas, nós temos que lembrar também que junto a essas transformações que acompanharam a função materna, também ocorreram transformações na função ou no papel paterno do pai, né? Nesse sentido, então, nós também tivemos uma mudança daquele pai que era uma figura de autoridade, né, que tinha como função a castração simbólica do desejo ou da satisfação do desejo dos filhos, né, para um pai agora, ou para uma figura paterna, que tem muita dificuldade de exercer essa função que cabia até então. Então, aí, isso abriria também todo um outro caminho de se pensar essa função paterna e as consequências do desenvolvimento da criança em função dessas ditas falhas, né? Então, pensando nesse processo de subjetivação dessas crianças, nessas famílias, agora, né, da contemporaneidade, então, quando nós ouvimos as queixas principais, sobretudo na escola, né, com relação a essas crianças, nós temos queixas que dizem respeito a questões de comportamento. Que tipos de comportamento é muito comum ouvirmos queixa? Comportamentos impulsivos, ou seja, aquela criança que tem dificuldade de postergar a sua ação em busca de um prazer, então seriam, né, aquelas atitudes ou comportamentos mais impulsivos, agressivos, e também o que, né, se tornou moda de alguns anos atrás, que são os transtornos de hiperatividade, ou TDAH, etc., que são aquelas crianças que têm grande dificuldade no controle da atividade motora, que são crianças, essas crianças também, né, demonstram essa falha no processo simbólico, porque no momento em que se vive tanto desprazer quanto prazer, o caminho que essas crianças têm para expressar é a via motora. E a via motora, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento infantil, seria o primeiro caminho de expressão, seja do prazer ou desprazer. Mas é um caminho de descarga pulsional. Quando o desenvolvimento simbólico ocorre, a expressão pulsional que passa pelo simbólico é uma expressão ligada, porque é necessário que a criança ligue os símbolos, ou seja, linguagem e qualquer outro símbolo, né, imagem, qualquer outro símbolo, a aquela percepção ou sensação que ela vive. Então, a grande diferença que existe aí é que a criança passaria de uma pura descarga motora, cuja finalidade é, de fato, descarregar aquela quantidade pulsional, para um tipo de descarga ligada, ou seja, não é uma simples descarga imediata, né? E também seria uma descarga que possibilitaria a postergação, ou seja, a criança conseguiria esperar para obter esse prazer. Então, isso seria o que o Freud denominou lá, na teoria dele, da passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade. Então, essas têm sido grandes questões discutidas com respeito, no que diz respeito aos processos de subjetivação das crianças na atualidade, né? E aí, se nós pensarmos, né, que essas crianças, elas vão, então, para a escola, elas vão para N atividades, né, que nós agora elencamos como necessárias ou importantes para o desenvolvimento de uma criança, depois de um jovem, etc. Então, as crianças têm uma agenda extremamente lotada de atividades, esportes, atividades esportivas,
culturais, musicais, etc., o que acontece? Essa criança, ela tem, inicialmente, né, é muito importante pensar, e retomando um pouco a questão da escola, que a Tássia falou, que esse cuidado, né, que antes era preponderantemente oferecido pelas figuras primárias, os pais ou a família, agora elas são compartilhadas com N objetos que são de instituições, né, principalmente a escola, desde a creche, maternal, etc. Então, o que significa? O que significa que, com essa quantidade de objetos que entram e saem na vida da criança, nós temos que pensar uma outra questão, que também é a permanência e a estabilidade desses objetos, porque essa seria uma outra característica importante para o desenvolvimento também desses processos de simbolização. Então, só para finalizar, e retomando agora a discussão, né, em função dessa situação de pandemia, né, não sei se vocês viram as reportagens, né, com relação a isso, tá? Eu vou iniciar, depois você continua, pode ser só para não ter corte e voltar. Uhum. Tem algumas reportagens mostrando a situação, tanto, né, nos países que foram muito afetados pela pandemia, como Itália, por exemplo, Espanha, aqui no Brasil também, né, um pouco, dizendo do que significou, né, ou o que significa essa quarentena imposta às crianças, né, porque as crianças, de certa forma, não são grupo de risco, mas elas podem transmitir a doença. Então, algumas notícias, né, dizem de que, primeiro, a criança começa a ser, então, vista como sendo um perigo, porque ela pode transmitir, né, esse vírus. Por outro lado, outras notícias e reportagens dizem que essas crianças são invisíveis, porque ninguém está preocupado com essas crianças, né? Não se fala sobre as crianças, justamente porque elas não são grupo de risco, e segundo, porque a criança não reclama. Então, o que acontece? As crianças foram retiradas de todos os seus contextos sociais, de todos os vínculos aos quais elas estavam ligadas, e aí são N vínculos, né, tanto nas escolas, como nos grupos de amigos, nas outras atividades que elas faziam, e elas estão fechadas no ambiente doméstico. Para a criança que tem necessidade, né, de atividades motoras, do corpo presente, né, da presença do corpo, por quê? Porque por mais que ela já tenha desenvolvido, em grande parte, os processos de simbolização, eles não estão finalizados na infância ainda. Então, a criança necessita dessa presença corporal, ela necessita desse tipo de interação, né, desse tipo de vínculo, de presença, mesmo propriamente dita. Então, o que nós temos visto, né, são queixas, desde queixas de alterações de sono, de aumento de ansiedade, de aumento de acidentes domésticos, além de crianças que têm alterações de humor muito intensas, então, ora elas estão muito apáticas, ora elas estão extremamente mal-humoradas e choram, etc. Isso fora outras reportagens também, que têm denunciado o aumento da violência doméstica, situações de abuso, etc. O que significa, então? O que significa que esse confinamento do grupo familiar inteiro no ambiente doméstico, com uma convivência extremamente intensa, que não acontecia até então, porque nós trabalhamos o dia todo, as crianças vão para a escola, para as atividades que elas têm, e com isso, a convivência, ou seja, o tempo de convivência familiar é muito restrito no cotidiano, né? Com a quarentena, isso alterou-se completamente. Então, estão todos convivendo durante muito tempo em casa. O que significa? O que significa que esse é um contexto extremamente favorável para que todos aqueles conflitos que estavam, então, até então, talvez, mais latentes, venham à tona com muita força, né? E as dificuldades dos pais, né, em exercer a parentalidade, né, seja nas funções de apoio, de sustentação e de contenção, ficarão muito mais evidentes com esse tempo de convivência longo e permanente, como tem acontecido nessa situação de quarentena. Então, agora, as crianças estão muito mais dependentes dos pais para realizar as atividades, porque
é tudo online, é conectado, etc. Então, é preciso, de fato, um tempo muito maior vamos dizer assim, de presença para que essas atividades sejam realizadas, e os pais precisam retomar, ou, sei lá, talvez, de fato, se deparam pela primeira vez, né, com a necessidade de um grande investimento nesses filhos. Além do que, né, os pais vão se deparar também com aquilo que a Tássia estava falando, com que filho é esse que eu tenho, porque eu fico imaginando, né, até nós conversamos hoje de manhã, para uma família que tem uma criança que é extremamente agitada, como é ficar com essa criança agora 24 horas em casa? Como é para esses pais, para essa família, né, ter que lidar com essa agitação dessa criança, sendo que, no geral, o que nós percebemos é que as atitudes, né, com relação às crianças agitadas, seguem sempre na tentativa de controlar essas crianças, e não no sentido de simbolizar para a criança aquela dificuldade que ela tem, ou a angústia que ela tem, ou a raiva que ela tem, seja lá o que for que está gerando essa agitação, até porque os pais não são psicólogos nem psicanalistas, né? Então, provavelmente, essa situação de quarentena tem colocado, né, a família como um todo diante de alguns conflitos que possivelmente não eram tão visíveis como eram antes da quarentena. Posso falar? Pode. Na verdade, eu acho que é bem esse exercício, né? Eu fico pensando, eu sempre tenho um olhar otimista para as experiências, né? Diante desse caos, eu acho que a gente é convidado a olhar para essa configuração vincular. Mas o convite não significa necessariamente que será olhado, né? Então, pode ser que essas dificuldades que estavam latentes venham, né, se explicitem, mas que eu busque recursos para não lidar com elas, né, para continuar não lidando com elas. A gente vê isso como muitas justificativas para sair do isolamento social, né? Meu filho não aguenta ficar o dia todo em casa, então nós não vamos ficar. Ou para entregar as crianças, né, aos dispositivos. É óbvio que num contexto de isolamento social, elas vão usar muito mais dispositivos eletrônicos do que elas estão acostumadas. Mas essa entrega também vem, né, nesse cenário. Então, eu acho que a experiência de uma pandemia e que tem como medida o isolamento social, esse colocar todos em casa com o impedimento da liberdade, né, com o impedimento de sair, e aí a gente pensar que o impedimento da liberdade sempre foi para nós castigo, né, ter a liberdade cerceada é um castigo, como é que é estar em casa, todo mundo junto? E aí eu acho que são perspectivas, eu posso olhar para isso como um convite para olhar para esse filho, né, então eu mando e fico, ai, que saudade da professora, ai, a professora é uma santa. Que filho eu estou mandando para essa professora? Como que é esse investimento? Como que eu consigo investir no meu filho? Como que eu consigo frustrá-lo, né? Dizer para ele que não dá. Como que é a construção da nossa experiência familiar em termos da nossa rotina, de como a gente compartilha? Como que eu posso falar com meu filho sobre essa experiência da pandemia, né? Eu vou fazer com ele que ele imagine que esse é um momento mágico e que nós estamos em casa e que isso é maravilhoso, ou eu vou dizer para ele, olha, o mundo está passando por uma situação extremamente complicada, e por isso a gente vai ficar em casa e a gente vai construir algo possível para viver essa experiência. Então, acho que entram alguns nuances muito importantes para se pensar essa experiência de ser pai e de ser mãe, né? De como que eu lido, porque esse ser pai e esse ser mãe, né? E a gente sabe que o Brasil é um país que tem quase 70% de famílias monoparentais, então geralmente são mães sozinhas olhando para essa maternagem, para essa experiência, para esses filhos, né? Mas esse exercício, né, esse resgate dessa experiência,
ele tem envolvido uma série de questões, porque esses pais que são convidados a olhar para isso também estão rodeados por um cenário de tensão, de medo, de ansiedade, de muita inovação, né? Então, todo mundo fazendo teletrabalho, trabalho online, perdendo renda, perdendo trabalho, e tendo, nessa conjuntura, que olhar para o seu filho. Então, assim, aparece esse cenário romântico, olha, é um grande momento, as famílias serão melhores, isso. Mas existe um cenário aí caótico, né? Que é um cenário caótico em que sentido? Estamos em casa, temos sim uma oportunidade, como a gente tem, que a gente falou semana passada, é uma oportunidade de refazer o pacto social, é uma oportunidade de reconfigurar, né, ou de começar uma reconfiguração desses investimentos familiares, porém, existe uma conjuntura, né? E aí eu estava pensando, até comentei com a Meire de manhã, esses dias eu li um texto que falava dessa criança invisível, dessa criança que contamina o avô e por isso ela não pode visitar o avô, que ela não pode ir para a escola porque ela pode pegar, né? Toda essa conjuntura. E aí eu fiquei pensando na relação com o trabalho da mulher, né? Eu fiz uma pesquisa há alguns anos sobre algumas mulheres, né? E aí eram mulheres que podiam tinham condições para isso, então eu trabalhei com mulheres de classe média, que largavam os seus trabalhos para cuidarem dos filhos. E eu queria entender por que elas estavam fazendo isso. E quando eu fiz as entrevistas, aparecia que o abandono do trabalho, ele vinha por uma incompatibilidade entre os imperativos da maternidade e os imperativos do mundo do trabalho. E quando eu perguntava para essas mulheres sobre as perspectivas futuras, elas colocavam que elas queriam voltar a trabalhar quando os filhos crescessem, porque o trabalho trazia reconhecimento social, o trabalho as colocava num outro modo de relação familiar e que elas queriam. E quando elas trouxeram isso, aparecia muito no discurso delas um silenciamento da maternidade, né? Então, elas tinham que dizer para o trabalho assim, estou aqui, aqui eu não sou mãe, e silenciar os filhos. Não sei se vocês já viram que nessa experiência da pandemia aparecem muitos memes de home office com as crianças amarradas, as crianças presas, né? E a gente ri, eu dou risada, a gente super se identifica com isso. Mas quando a gente olha para isso, a gente pensa numa questão importantíssima que a pandemia traz à tona, que é a explicitação do como a nossa sociedade, em termos de relação da mulher com o trabalho, silencia a experiência da maternidade. A mulher nunca foi inserida no contexto do trabalho como uma mulher trabalhadora, como uma mãe trabalhadora, onde todas as nuances dessa experiência, pensando que somos um país com famílias, em maior número, famílias gerenciadas por mães, né, que nunca acolheu, e que faz com que as mulheres adoeçam, que as mulheres larguem o trabalho, busquem outras formas de trabalho, por conta também de todo esse enraizamento do amor materno como valor pessoal e social. Então, o que está acontecendo com o home office? Nós estamos silenciando as crianças, né? É como aquilo que deveria surgir como uma questão a ser pensada, não só no exercício da minha maternagem, no sentido de eu me sentir muito culpada, de não conseguir fazer uma coisa ou outra, mas no exercício de como esse pacto social que precisa ser reestabelecido, acolhe essa mulher mãe que exerce essa maternagem com tantos imperativos e uma maternagem que tem uma significação tão importante na Constituição subjetiva. Né? Eu acho que... Desculpa, pode finalizar. Não, e que vai trazer ressonâncias nessa experiência. Então, quando a gente olha, eu fico pensando que a criança, nesse cenário de pandemia, ela se explicita como um maldito familiar, né? E aí a gente pode até olhar para a minha dificuldade de investir, né? Mas parece que assim, ela não pode estar aqui porque os pais têm que trabalhar, ela não pode estar na escola, ela não pode estar isso, ela não pode estar aquilo. E a escola deixa de ser aquele lugar da educação,
da formação, do conhecimento. E passa a ser como assim, eu preciso trabalhar, você vai para a escola, né? E aí a gente vai vendo que todas essas transformações fragilizam. Então, quando a gente pensa nesses pais fragilizados na sua função, na sua dificuldade de oferecer frustração, limite, continência, a gente pensa em pais fragilizados também nesse contexto, que coloca todo mundo numa lógica insana, produtivista, onde esses pais não conseguem exercer essa maternagem, né, essa paternagem, essa parentalidade. Eu acho que a pandemia e todas essas dificuldades grita para nós, né, ela está colocando para nós que essa fragilização também corresponde a toda essa engrenagem onde a gente está inserido, né? Eu acho que, além disso, né, o lugar da infância no nosso mundo tem sido extremamente idealizado. Nós idealizamos crianças, né, que, na verdade, não corresponde ao que é uma criança. Né, porque essas crianças, elas precisam ser extremamente maduras, independentes, obedientes, né, é uma idealização imensa sobre a criança, né, e quando essa criança não atinge esse ideal de perfeição, rapidamente, né, nós caímos no perigo da patologização e da medicalização, porque aí os pais já estão extremamente fragilizados e é muito difícil olhar para essa falha como sendo alguma coisa na constituição subjetiva. Então, e isso também, inclusive, é um discurso social, né, de que, de fato, aquela criança tem, então, uma doença, uma patologia, e para isso tem tratamento e tem remédios, e isso, inclusive, de alguma maneira, também contribui para exacerbar esse sentimento de fragilização dos pais, porque aí os pais precisam de especialistas que cuidem, que tratem, que mediquem os seus filhos, ou seja, eles não são protagonistas nesse tratamento também, e eles, então, ficam dependentes. Isso também auxilia, né, nessa fragilização parental. Né? E isso traz, né, a partir do momento onde a medicina passa a cuidar da família, ela passa a ter um controle. Então, quando esses pais buscam essa medicalização, buscam um médico, um laudo, um diagnóstico para dizer daquilo que falha, daquilo que está fragilizado, é muito algo que foi se construindo como um modo de vida, né? E aí a gente, às vezes, recebe lá uma criança intoxicada, não é nem medicada, de tanto medicamento que ela toma, e a gente tende a olhar esses pais e falar assim, nossa, eles dão medicação, olha como é frágil o exercício deles. É frágil, mas existe toda uma conjuntura que fragiliza muito, né? Então, talvez esses pais também precisem ser acolhidos nessa experiência, porque eles foram se constituindo muito em torno de manuais, de como deve ser, de como deve fazer, e abandonando uma certa espontaneidade na conexão com o próprio filho, né? Eu acho que é isso, né? Nós prometemos que iríamos terminar mais cedo e não conseguimos. Não, estou ansiosa, falando igual a primeira parte para dar tempo. Mas então, acho abrir para questões e conversar. Né? Nós abrimos um pouco agora, então, para as questões que vocês queiram fazer. Quem preferir falar ou quem preferir escrever aqui no chat, fiquem à vontade. Oi, boa tarde. É a Naeli que está falando. Oi, Naeli. Oi, Naeli. Tudo bem? Eu gostei muito. Tudo bom? Tudo bem. A gente sai de uma reunião e vai para outra, né? Agora. Eu gostei muito, assim, eu peguei no começo, creio que foi no começo da fala da Tássia, falando sobre os padrões, né, os manuais de maternidade e paternidade. Me fez pensar muito na prática clínica, mas também, junto da psicologia e pós-filho, eu fui também atuar com nadolagem. Então, eu trabalho diretamente com mulheres grávidas, né, durante o puerpério, o parto e até o pré-natal. E, assim, eu percebo muito que, bom, primeiro que esses padrões vão mudando, né, no tempo e espaço. Então, há muito esse desespero em cumprir com isso. Então, acho que uma questão que é muito evidente é a questão da amamentação, né?
A lógica, né, capitalista, ela vai mudando. Então, se antes, né, a gente tinha que eram as amas de leite que amamentavam, depois passou para uma indústria alimentícia, né, o leite já industrializado, e agora a gente tem um retorno disso. Então, tem muita frustração em torno de não querer, de repente, amamentar ou não conseguir. Pouco acolhimento, né? E aí a gente vê os movimentos, principalmente de mulheres, tentando se acolher entre si. E até identificando, né, as dificuldades. Mas um ponto que me chama a atenção é a falta dessa busca também nos pais, ou na função paterna de quem ocupa esse lugar. Quase não tem, eles não têm esse espaço de escuta também, né, de se acolher. E uma coisa que me chamou a atenção foi a fala da Tássia. Ela disse que, uma frase que eu até anotei, que ter a liberdade cerceada como um castigo, né? E me pareceu, a hora que ela falou, me pareceu uma descrição, uma descrição do puerpério, isso. Porque é o que elas passam, né? E devido ao padrão, não se fala o que é um puerpério, e a hora que chega, é aquele impacto. E me fez pensar, em tempos de Covid, que eu vi, inclusive, os memes que a Tássia comentou, eu vi outros também, e um me chamou muita atenção, de mulheres falando, nossa, eu estou me sentindo incluída agora, porque o que eu passei no puerpério é o que o mundo está passando. Então, a exclusão, né, de contato social, de falar com o outro, embora tenha tecnologia, é uma coisa que de repente, durante esse período de isolamento, que não é só o isolamento pelo Covid, mas é um isolamento que mulheres identificam como se sentindo compreendidas pela primeira vez, de repente, num momento em que não tem muito esse contato, que não é falado, né, sobre o que é isso, o impacto que pode acontecer, mas que agora o mundo está, de repente, compreendendo o que é, né, a dimensão, a intensidade que é não ter esse contato, ou ser cerceada, né, a liberdade de ir e vir e tal. O que não se pode muito nomear durante o puerpério, porque afinal você acabou de ter a coisa mais maravilhosa do mundo, que é o filho, não se pode muito falar desses outros lados, né, lado B e tal. Bom, várias coisas que eu fui pensando, mas agora o que me veio mais foi isso, assim. Mas você sabe, Naeli, que isso que você está colocando, né, sobre as mulheres que vivem essa experiência do puerpério, a amamentação mesmo. Tem um livro, acho que eu não canso de indicar, da Elizabeth Batender, que ela escreveu, que se chama O Conflito entre a Mulher e a Mãe, onde ela vai falar que todas essas propostas atuais, perspectivas atuais, que têm, muitas vezes, oprimido mulheres, né? Então, eu sou mais mulher se eu tiver um parto natural. A gente sabe que o parto natural, ele é mais saudável, que tem tudo isso, mas tem mulheres que não conseguem. Eu sou mais mulher se eu amamentar. Existem teorias, coisas que dizem que o aleitamento é importante, mas tem mulheres que não conseguem, tem mulheres que não querem. E aí, essa experiência onde eu estou segurando aquele meu filho com uma raiva danada amamentando, ela pode ser muito pior para a criança do que aquele leite que ela recebe. Então, esses norteadores, né, a Elizabeth Batender, ela vai falar o quê? Que são estratégias para capturar as mulheres, para que elas se retomem o dispositivo de cuidado materno e gerem para essa sociedade filhos mais produtivos, mais fortalecidos para aguentar o rojão de ocupar os lugares que o mercado de trabalho quer. Então, é uma coisa tão intensa, assim, quando a gente olha para a maternidade, porque é uma experiência que vem sobre as vestes da ordem da natureza, né? Então, quando a gente pega lá mulheres que fazem guerreira, né, o seu corpo, isso, e aí você tem que tomar todo um cuidado com essa experiência para ela não ser um novo manual, né? E aí oprimir aquelas que não conseguem, que é isso que você está falando. Algumas não conseguem, algumas não querem, e isso tem ressonâncias. Então, o Winnicott fala muito do gesto espontâneo na experiência, né? E que foi perdido. Embora ele construa muitos parâmetros desse exercício, ele fala da importância da espontaneidade. E é uma espontaneidade muito perdida, né? Então, por exemplo, mulheres que não podem dizer
que no puerpério é desesperador, porque tem que ser lindo, porque tem que ser maravilhoso, porque a base de uma relação de parentalidade é a ambivalência. A mãe só consegue promover falhas, faltas, quando ela vivencia experiências de amor e ódio com relação ao seu filho. Ao mesmo tempo, o pai, ele precisa amar e odiar, até para poder produzir essa separação. E o que tem acontecido é que todo esse arcabouço teórico construído, social, tem capturado e prendido mesmo essas experiências. Então, por exemplo, na experiência do Covid, o que se espera dos pais? Né? Porque a gente vê circular na rede social um discurso muito romantizado dessa experiência, que, sinceramente, é uma experiência caótica, criança com aula online, né? O meu filho, esses dias, estava fazendo aula de guitarra online, eu falei, tá tudo bem? Ele, eu não vejo a cabeça do professor. Eu, mas como você não vê a cabeça? Não vejo. Ou ele mostra a guitarra, ou ele mostra a cabeça. Então, sabe? Então é uma experiência que nos deixa sem saber como lidar e que deixa as crianças perdidas. Então, oferecer isso também é difícil, né? A gente precisa olhar para essa experiência no que ela é e pensar toda essa romantização que vem se construindo em torno dela, né? E é muita idealização também, né? Sobre a mãe, sobre a criança, sobre a situação da pandemia, porque vai virar manual agora, né? Cria uma rotina para o seu filho, faça o seu... Quer dizer, como se fosse fácil fazer isso, né? Não é fácil. Hoje... Não pode falar, amigo. Os meninos foram ter aula online e veio lá, põe um uniforme para ele se sentir na escola. Ele não vai se sentir na escola, ele está na casa dele, mas tá lá, orientações, coloque o uniforme, crie um ambiente, né? Como se fosse, tá todo mundo aprendendo. Essa experiência é uma experiência onde a escola está aprendendo, onde os pais estão aprendendo. Ela pode ser redefinidora de investimentos, mas ela é uma experiência de aprendizagem, né? Tem uma pergunta aqui no chat de João Pedro. Ele diz assim, a Regina Caldana tem um artigo em que ela diz que, de repente, os pais passaram a ter medo do celular... Medo de educar, desculpa. Ela até usa a frase, antes as crianças morriam de medo de perder o amor dos pais, hoje os pais têm medo de perder o afeto dos filhos. Há nos pais o medo de frustrar os filhos. Será que agora que esses pais estão sendo obrigados a passar mais tempo com seus filhos, eles vão conseguir exercer autoridade? Isso pode ajudar os pais a voltar a exercer autoridade na educação dos filhos e tirar essa responsabilidade que tem sido deixada para os professores? Então, eu acho que não é tão simples assim, porque acho que os pais não deixaram essa responsabilidade para os professores, né? A escola surgiu muito antes disso, né? E quando a escola surgiu com um discurso de que era muito melhor colocar os filhos na escola, porque a escola saberia educar melhor os filhos do que os pais. Lembrando que a origem da escola é na igreja. E a origem da escola não era exatamente para passar a educação formal, era para passar salvação, enfim, né, as questões ligadas ao dogma da igreja. Então, esse discurso aí também de que os pais passaram a responsabilidade deles para os filhos, para a escola, também não é exatamente assim. Esse discurso é muito criado pela escola, né? Mas, na verdade, se pai e mãe, ou seja lá quem for, que educam esses filhos de acordo com a configuração da família, precisa trabalhar, não é que os pais passaram a responsabilidade da educação dos filhos para a escola, não é tão simples assim, eu acho, né? E a retomada dessa autoridade também não é simples assim, porque eu não retomo uma autoridade se eu tenho dificuldade, se eu tenho temor, né? Tem muitos autores que dizem que a relação entre pais e filhos é, de alguma maneira, assimétrica, porque os pais ocupam um lugar de acordo com a sua função, com a sua maturidade, com aquilo que ele precisa exercer do lugar que ele ocupa, que é diferente dos filhos. E que na família contemporânea, essa assimetria ou está invertida ou está igualada. Isso tem a ver com investimentos narcísicos, né? Se nós olharmos para nós, não é fácil mudar nossos investimentos narcísicos porque estamos na pandemia. Então, assim, não é uma situação tão simples assim de se resolver, porque é toda uma economia libidinal dos pais individualmente, do grupo familiar, né, sobre esse filho.
Então, não é uma questão simples. Eu acho que em, sei lá, quanto tempo vai durar essa quarentena, 60 dias, eu acho que a gente não retoma a economia libidinal dos indivíduos e nem de uma família, assim, em 60 dias. E eu acho que isso também se liga, né, a toda essa necessidade de redefinição de lugares sociais, né? Tem 2 livros que eu, lendo a pergunta, fiquei pensando, A Polícia das Famílias, né? Uhum. E Ordem Médica, Norma Familiar, que vão permitir que a gente entenda um pouco esses lugares, porque é muito fácil a gente falar, e os pais levam para a escola, também, né? Buscam a medicina. Existe uma história onde tudo isso se construiu. E aí, essa pandemia é um marcador histórico na vida das famílias. Mas não acho que esses textos que rondam aí, dizendo que as famílias vão sair mais fortes, mais unidas, acho que a gente vai olhar para a união, a gente pode olhar para investimento, a gente vai olhar para a educação, talvez, quem sabe, valorizá-la mais, mas sair transformado, não. Acho que a gente pode abrir os nossos olhos para uma possibilidade de transformação. Né? Ou pelo menos perceber o conflito, alguma coisa assim, né? E também acho que vale a pena ler o livro do Arriet, que é o História Social da Criança e da Família, que ele também faz todo esse contexto histórico do surgimento da escola, né? Porque, na verdade, todas essas instituições ou dispositivos não surgiram do nada e sem um objetivo a cumprir, né? E a família vem sendo atravessada por esses dispositivos institucionais há séculos. Né? Então, não é tão simples assim, sabe, que a família entregou os filhos, né, ou delegou a responsabilidade para a escola. Né? Tem muitos fatores, né, que levaram a essa configuração. E até o medo de perder o afeto dos filhos, Dos né? filhos. São pais tão frágeis que efetivamente têm muito medo de frustrar, de perder esse amor. Mas acho que o nosso interesse, talvez, importante a gente se interessar, como que esse medo se configura? Por que ele se configura? Né? Antes da gente fazer um exercício mesmo de condená-los, de dizer, olha, você deve fazer assim, você deve fazer assim, você deve retomar a sua autoridade, como se aquilo fosse uma arma que eu pegasse e retomei a minha autoridade. E não é, né? Tem um simbólico, espera-se que tenha um simbólico aí. Eu tive um projeto na creche durante muitos anos, com crianças e com os pais. Eu fazia encontro com os pais. Pais, de modo geral, porque geralmente vinham as mães. Porque, inevitavelmente, ainda o cuidado dos filhos, ainda, preponderantemente, cabe às mães, né? E era muito engraçado, porque, assim, as crianças às vezes saíam, os bebês principalmente, né, os pequenos, saíam da creche já com banho tomado, né, eles tinham uma refeição na creche e chegavam em casa dormindo. E era muito comum no discurso das mães que elas trocavam os filhos, os filhos já tinham sido alimentados, então eles não estavam com fome, porque nós começamos a perceber que o desmame, né, que as mães tinham muita dificuldade em realizar o desmame da mamadeira, porque eles não estavam mais sendo amamentados, né, no peito. E aí começamos a investigar o que era isso. E assim, na verdade, o que nós encontramos era um discurso de sofrimento imenso dessa mãe, porque essa mãe não conseguia mais alimentar o filho, dar banho no filho. Então, o que ela fazia? O filho chegava em casa dormindo, alimentado, ela trocava a roupa desse bebê e dava o leite dormindo. As crianças, às vezes, tinham 3 ou 4 anos, ela não precisava mais se alimentar da mamadeira. Mas a sensação que dava é que era o que restava para essa mãe exercer a função materna dela, porque essa criança ficava o dia inteiro na escola, né, e nem isso ela poderia fazer. Né, e assim, o discurso dela é assim, não, mas eu morro de dó, tadinho, é bom tomar um leitinho antes de dormir, mas o bebê não era nem, né, assim, ele nem estava mais com fome, né, porque ele estava dormindo, ele não estava acordado com fome, ele não estava denunciando que ele estava com fome, né, mas era todo o sofrimento da mãe em não conseguir exercer essa função. Então, é preciso olhar para o sofrimento desses pais, porque é um sofrimento narcísico também desses pais. É uma ferida narcísica também deles. Né?
E até as questões, né? Como é não obedecer a esses imperativos, né? Sim. Como A que culpa que isso gera, o medo que isso gera. Meu filho vai dar errado, né? É a primeira coisa que vem. É isso mesmo. Bom, aí tem uma pergunta do Vinícius. Primeiramente, obrigado, professoras, pelas palavras, obrigado pela presença, Vinícius. Aí a pergunta, gostaria de saber sobre possíveis formas de lidar com essa quarentena, principalmente para os adolescentes sobrecarregados com a lógica produtivista do vestibular, as quais já tendem a renúncia dos seus prazeres em sua vida anterior à quarentena, e hoje necessitam abrir mão até mesmo de sair de casa. Como lidar com esse excesso de sublimação tão cedo, dos 15 aos 18 anos? Então, os vestibulares respondem à lógica, eles não serão alterados, né? É essa notícia que nós temos. Tanto que não houve suspensão O de Enem vai ser calendário. online. Exato. Não houve suspensão do calendário das universidades, né? Justamente por causa do vestibular, para que os alunos ingressantes possam ingressar no próximo ano. Né? Eu tenho escutado um pouco os alunos nesse projeto de teleacolhimento da Unesp, e eles estão com muita dificuldade de realizar esses estudos, essas coisas à distância, por falta mesmo, né, da presença, da interação, porque assim, veja, o processo de aprendizagem, embora seja a transmissão de conhecimento, essa transmissão de conhecimento é feita através de contato, tem uma ligação afetiva, né, e eu acho que é muito difícil, né, manter essas aprendizagens, esses contextos de aprendizagem, justamente pela falta desses contatos, e ainda mais adolescentes, né, que precisam muito do grupo social, dos amigos, etc. Não sei, eu não tenho solução mágica, assim, não consigo pensar numa solução mágica, mas talvez a ideia seria, talvez, de alguma maneira, manter ou tentar criar maneiras de manter alguma coisa de grupo, ou do grupo deles, sociais, não sei. Né? Nem que seja para troca desses estudos, desses conteúdos, etc. Não sei. Eu fiquei pensando, né, nessa questão do vestibular, porque quando eu trabalhava com o OP, né, com a orientação profissional com os adolescentes, a gente tinha uma demanda que era muito assim, eles traziam para o grupo, que era para falar sobre a escolha da profissão, uma necessidade imensa de ser escutado. Né? Então, existiam adolescentes que relatavam assim, eu saio com o meu pai no final de semana, quando ele vai me buscar, ou eu saio lá com a minha mãe, eu saio com a minha família, mas a gente fica cada um no seu celular, ou a gente come e vai embora. Meus pais nunca perguntaram para mim sobre como eu estou vivendo essa experiência de estar no terceirão, no cursinho, de ter que escolher uma profissão, de prestar um vestibular. Então, eu acho que entra numa temática da adolescência, que é assim, como existem lá, a gente fala muito essa ideia de que o adolescente fica no quarto, que ele se afasta da família, que ele vive o tédio, que ele dorme mais, acaba sendo construído para ele um lugar muito desse lugar. E aí eu fico pensando, como que eles estão vivendo essa experiência da pandemia, de ter que ficar em casa com esses pais? E como que esses pais estão vivendo essa experiência de estar com esse filho adolescente em casa? E aí, nessa circunstância específica de pré-vestibular, né? Então, como que é possível acolher esse filho nessa experiência onde tudo para, mas mantém-se a lógica produtiva, né? Então, se você pensar num jovem de 18 anos, aí não é uma questão, é uma questão de opinião. O que significa um ano, né? Nesse um ano ele pode trabalhar, né? Se houver essa necessidade, ele pode estudar mais, ele pode construir outras possibilidades. Mas, na lógica produtiva, isso é um absurdo, né? Então, quando você fala, não pode perder o vestibular, vamos lá, aula online, isso e aquilo, vamos fazer um monte de coisa para você. Você não escuta muito como aquele adolescente está vivenciando, porque ele também está vivenciando a pandemia, né? Então, quando você coloca, eles já têm que renunciar aos seus prazeres para prestar o vestibular, né? Olha, agora é o momento de estudo,
E eles só renunciam porque existe uma ilusão de que a inserção do mercado de trabalho vai trazer um prazer, né, que o trabalho vai significar a obtenção desse prazer que eu renuncio, e é uma mentira, a gente sabe que o encontro com o trabalho é uma nova renúncia, né, então acho que eles também investem baseados nessa experiência, mas também, né, então já há essa renúncia, mas também há a pandemia, eles também estão vivendo essa experiência, então eu acho que a gente para muito pouco para ouvir as nossas experiências. Então, talvez manter os grupos sociais, montar grupos de escuta e de acolhimento a adolescentes no pré-vestibular, né, são estratégias para tentar se aproximar. E são estratégias que podem ser construídas pelas escolas, pelas universidades que têm, né, recursos para construir isso, e que podem ser oferecidas por profissionais que estão, né, nessa conjuntura, pensando essa questão e se angustiando com como esses jovens estão vivendo. Porque é uma questão importante, né? Como é se manter, ter que se manter produtivo quando o mundo todo para, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Eu acho que a mesma coisa acontece com vocês que são universitários, né? Tássia, Meire? Oi, Virgínia. Tudo bem? Tudo, e você? Também. Nossa, Virgínia! Aí, ela trabalha com isso, Meire? Então, primeiro eu queria tanto agradecer vocês duas por estarem tendo essa iniciativa tão maravilhosa. Estou aqui, nossa, emocionada de ver vocês e de ouvir, enfim. Acho que está sendo, além da reflexão super construtiva, está sendo um momento muito... de matar um pouco as saudades, né, de vocês. Acho que quem saiu da Unesp sabe do que eu estou falando. Acho que o que eu queria falar não é nem tanto uma dúvida, mas mais um relato mesmo, né? Eu estou agora trabalhando com educação infantil e tudo isso que vocês levantaram, de fato, tem aparecido muito. Um dos dilemas também que a gente tem vivido é de manter o vínculo das famílias e das crianças com a escola, sendo que o tempo inteiro a gente fala tanto no colégio a importância das crianças não terem tanto contato com aparelhos eletrônicos durante tanto tempo, e de repente essa é a nossa única forma de comunicação, né, com essas crianças. E dentro disso a gente recebe, né, muitos relatos das famílias, algumas que estão conseguindo equilibrar essa balança aí e fazer algumas propostas que a escola tem enviado com as crianças dentro de casa, tem se surpreendido, às vezes, até com as capacidades que essas crianças já têm em determinada faixa etária, né? Eu estou do 1 aos 5 anos. E, enfim, em alguns outros casos também a gente recebe essas famílias que a gente vê mais como um desabafo até, né? Tudo bem, legal que vocês estão mandando todas essas sugestões de atividade, isso e aquilo, e é importante, tal, mas vocês não estão mais atendendo a nossa demanda, que é ficar com a criança enquanto a gente trabalha. E assim, por mais óbvio que seja a gente ouvir isso, realmente é o que está acontecendo, né? Se a gente for parar para pensar, de 1 a 3 anos de idade, a escola não é obrigatória, então a gente perdeu muitas matrículas com isso. Imagino. E ao mesmo tempo, assim, também tenho visto muito esses discursos que você comentou, Tássia, sobre, bem romântico, né? Nós vamos sair mais fortes, e as famílias, isso e aquilo. E eu tenho essa leitura também de que é bem romantizado, mas ao mesmo tempo eu vejo como uma forma da gente estar acolhendo e, de certa forma, incentivando essas famílias a, na medida do possível, usarem esse tempo de uma forma mais, entre aspas, produtiva. Né, as famílias que têm enviado muito esses relatos mais angustiados, é inevitável a gente cair nesse discurso um pouco, né, de olha, tá tudo bem, a gente sabe que não vai ser possível fazer tudo, ninguém quer que vocês sejam também pedagogos dos filhos agora em casa, mas a gente vai passar por isso. Enfim, era mais para compartilhar mesmo como que está sendo aqui, estando do lado da escola, né, a gente está aprendendo muito também com tudo isso. E não tá fácil mesmo, né? Para os pais. Não. Eu acho não assim... seria fácil mesmo, né? Acho que é muita idealização nossa pensarmos que seria fácil. Não seria fácil. A situação não está fácil, né?
e eu acho que é uma aprendizagem coletiva mesmo, né? Quando você traz essa questão do discurso da escola, né? Eu tenho vivido muito essa experiência, porque eu tenho 2 filhos, né, crianças, e eu queria que a escola suspendesse o calendário escolar, porque eu não queria que eles ficassem nessa lógica, queria que eles pudessem olhar para essa experiência e não suspendeu, estamos inseridos na aula online e tentando viver isso de uma maneira proveitosa. Eu acho que, assim, a romantização, ela pode ser perigosa, no sentido de produzir muita culpa, né? Por que eu não estou sentindo isso? Mas ela pode ser um incentivo até nisso que a gente vem discutindo e pensando bastante, que é a repactualização, né? Que a gente estivesse redefinindo o pacto social. Então, acho que a família poder olhar para a escola e olhar para a escola como parceira. Mesmo nesse contexto, num contexto de uma escola particular, onde a escola é paga, né? Sim. Porque a gente ouve muito nos grupos de WhatsApp os pais falando, mas eu pago. E aí eu falo, qualquer escola é paga. Porque a escola pública, ela é sustentada com os impostos, então ela é paga. E a escola particular, ela é paga 2 vezes, né? No sentido de que a gente tem que investe na educação, todas essas questões que não são da nossa discussão aqui hoje. Mas acho que acho que é um chamamento também para a gente olhar para a escola que está aprendendo. Ninguém estava pronto para viver essa experiência, né? Por mais que existissem biólogos dizendo que isso ia acontecer, ninguém acreditou, né? Então, todo mundo está construindo. E aí, acho que os incentivos, né, o discurso da escola, é meio que um chamamento, né? É como se fosse um chamado para a gente olhar para essa experiência de uma forma, né? Mas isso não significa que ela será fácil. Mas eu acho que o papel social da escola e de profissionais também, nesse momento, é muito importante, porque nós temos a tendência, né, a criar esse contexto, esse olhar idealizado e romantizado. Né? Nós não falamos sobre as dificuldades, né? Nós falamos sempre assim, dando orientações, faça isso, faça aquilo, etc., como se tudo isso fosse viável, tranquilo e fácil de se realizar. Então, eu acho que também tem um papel muito importante da escola no posicionamento que ela toma com relação a isso, né? Porque é importante a escola também levar em consideração essas dificuldades, e eu acho que abrir espaço também para se falar essas dificuldades. E até uma isso questão... geralmente não acontece, né, nas escolas. E no público, né, Meire? Porque aí vem esse discurso de que o Estado está oferecendo um aplicativo online que não gasta o pacote de internet para todo mundo acessar e ter a escola. Mas espera aí a gente tem que olhar as pluralidades das famílias. Então, eu tenho 4 filhos, um celular, como é que eles vão fazer escola? Eu vou passar o dia inteiro dando aula para eles? Então, as famílias, elas também vão ter diferenças muito grandes, né? E aí, isso gera maiores dificuldades que precisam ser escutadas, como você está colocando, né? Acho que foi um chamado também para olhar para o coletivo, né? Porque, por exemplo, nesse colégio onde eu trabalho, a gente está da educação infantil até o ensino médio. Então, o ensino fundamental e o ensino médio começaram já a se adaptar às plataformas online. Porém, para a educação infantil, a gente já estava há 1 mês, né, com isso, e assim, já estava inviável. E aí, assim, algumas famílias têm irmãos, um no infantil e o outro lá no médio. Como que você decreta férias para esse colégio inteiro? E aí, como que você decreta para uma faixa etária e para outra não? Como que essa família vai se organizar? Você tem que pensar nesse coletivo, né? Então, acho que as famílias também estão sendo convidadas a olhar para isso, né, nesse momento. E as escolas também, né? Oi? Acho que é o momento de todos repensarem muito, né, as suas funções, os lugares que ocupa e como realiza as suas funções, né? Porque colocou em xeque muita coisa, né? Muito. Eu acho que colocou em evidência o quanto a gente é grupal, o quanto a gente é coletivo, né? Eu acho que cai por terra muito essa ideia que permeia o imaginário social daquilo que é individual, genuinamente individual, meu, né? Do quanto a gente se constitui pelo outro, com o outro, e que é uma interdependência mesmo, né? E olhar para isso é muito difícil,
numa cultura pautada pelo narcisismo, né? É angustiante demais, né? Exatamente. Obrigada, viu, Virgínia? Obrigada, Virgínia, saudades de você. Obrigada a vocês, vocês são maravilhosos. Quero ver todos, hein? Beijo. Beijo, Virgínia. Obrigada. Tem uma Beijo. pergunta da Luana. Oi? Antes de você ler a pergunta da Luana, eu vou pôr uma imagem que tem a ver com a pergunta dela, que era para ter uma Dela quem? da Luana. Ah, tá. Só isso mesmo, só para avisar, porque vai aparecer aí. Tá bom. Eu posso ler? Pode. Tá. Dúvida. Boa tarde. A pandemia será vivenciada de maneira diferente para cada realidade socioeconômica. Gostaria de entender melhor quais seriam algumas das principais diferenças de impactos psicológicos de uma família com poucos membros dentro de um ambiente com maiores oportunidades para ficar em casa, realizar a higiene pessoal, fazer compras no mercado, entre outras, com relação a uma família que já vive marginalizada. Obrigada desde já. Então, Luana, eu acho que, assim, é muito complicado isso, porque, na verdade, a gente sempre olha essas famílias marginalizadas já com viés de fragilidade, etc., né? Pela situação de vulnerabilidade econômica, social, pela questão do quanto elas não são incluídas no pacto social, etc. E, de fato, assim, são muitas pessoas vivendo em ambientes menores, né, em situações mais precárias, enfim, mais frágeis de existência. Então, por um lado, nós temos aí, talvez, uma situação de um risco muito evidente, assim, essas famílias, eu acho que sentem, né, uma situação de risco muito maior. Risco, tanto, né, pela questão aí da falta de recursos para manter higiene, etc., como também como manter as aulas do filho online, né, nessas condições de vida que eles têm, porque realmente é muito simples o Estado lançar, né, uma plataforma, etc., e tem dado muitos problemas, assim, né, isso não só no Estado de São Paulo, no Estado do Paraná, porque o aplicativo não pega, enfim, tem toda uma fatores, né, externos que podem dificultar isso, né. E essas famílias já têm, de fato, aquilo que pode-se dizer de uma fragilização, vamos dizer assim, inclusive social, muito maior do que as outras famílias. O que não quer dizer que elas não têm condições de enfrentar. Por outro lado, né, nós temos visto em reportagens, etc., o quanto também, em alguns bairros de periferia, sobretudo das grandes metrópoles, eles se organizaram, se uniram, né, e começaram a lançar mão, né, disso que a Tássia falou, do grupo, né, o quanto o próprio bairro, né, o próprio local começou a fazer esse trabalho de rede social, né, que é de um tomar conta do outro, etc. Veja, tem várias questões aí para se pensar, porque primeiro, assim, essa população é sempre ela tendo que se dar conta, né, de si, porque isso também evidencia que o Estado não chegou até elas, né, e o Estado não ofereceu, vamos dizer assim, uma solução, e elas tiveram que, elas mesmas, né, a comunidade, procurar uma maneira de encontrar saída. Isso eu acho que fica ainda mais evidente, que é a falha do Estado, de fato, com relação a essa população. Por outro lado, também demonstra que eles têm uma articulação muito melhor do que nós, que somos a classe média. Assim, nessa questão de se mobilizar, de se unir e de se organizar. Então, eu acho que são pontos importantes antes de dizer se é melhor ou se é pior. Claro que do ponto de vista econômico e social, são famílias muito mais vulneráveis, isso é uma questão que eu acho que nós não podemos também, né, como se diz, romantizar ou idealizar. São mesmo, já são famílias que sofrem justamente por causa disso, né? E nós sabemos que se o isolamento realmente não for levado a sério, né, o número de casos vai explodir, né, e isso repercute diferente também nessas comunidades e nesses locais. Eu acho que,
concordo com isso, tudo que a Meire colocou, porque a pandemia, ela está explicitando o modo desigual como a gente vive, né? Mas essa explicitação das desigualdades, a gente tem que ter muito cuidado para não construir categorias de sofrimento e categorias de enfrentamento da experiência, né? Então, como se a gente fosse pensar que aqueles mais abastados vão viver melhor a crise e, né, e aqueles mais pobres vão viver de modo pior. Eu acho que não há um critério de valor para a experiência de sofrimento de uma pandemia. Eu acho que existe uma vulnerabilidade, por exemplo, para os profissionais que estão na linha de frente, né? A foto que o Bento colocou coloca muito isso, né? Aqueles que têm que trabalhar e aqueles que podem parar, né? Aqueles que estão na rua dando sustentação à nossa experiência de estar em casa. E isso é uma questão importante para a gente olhar, mas que a gente tem que ser muito cuidadoso para não tecer esse olhar de, tipo, para eles é catastrófico em termos de psíquicos, e para os mais abastados não, porque não tem isso não. Né? A gente vê o exemplo da favela de Paraisópolis, onde o laço coletivo está dando sustentação a uma experiência onde eles conseguiram organizar o grupo da sustentação, e eles estão mais seguros para viver. Então, os profissionais que vão trabalhar recebem equipamentos de proteção e dizem que vão trabalhar de maneira mais segura, né, se sentindo mais seguros. Então, tem toda uma conjuntura. E aí, essa desigualdade, ela, quando a gente olha, então, para essa questão de como cada um vai enfrentar esse sofrimento, tem evidenciado também isso que a Miri colocou, o quanto os laços solidários estão fortalecidos diante nessas camadas onde essa fragilidade material se apresenta. Mas uma questão que a gente deve se atentar, diante desse cenário desigual, é para o nosso posicionamento perante a isso, né? Então, essa foto que o Bento colocou, né? Todos esses serviços que dão sustentação para uma experiência. Como que eu estou me posicionando diante disso? Né? Então, tudo que eu quero comer, eu peço, vem delivery. Peraí, tem um entregador. Cada vez que eu peço uma coisa, ele se desloca, ele corre risco. Ah, eu dispensei minha diarista, mas não estou pagando. Então, tem uma pessoa que está deixando de receber renda. Né? Então, a gente, né, nesse contexto social, a gente está inserido numa cadeia. E essa cadeia, ela gera impactos. Então, quando eu mudo a minha posição para preservar o meu desejo, os meus interesses, toda essa cadeia é afetada. Então, olhar para essa fragilidade não só em termos psíquicos, porque a gente não existe uma teoria que vai dizer que isso é mais, isso é menos, a gente não vai quantificar esse sofrimento, mas pensar o meu posicionamento nessa cadeia, o quanto eu estou compondo esse enlace. E também, assim, né, olhando para essa imagem que o Bento está apresentando, a questão social já fica evidente no tipo de ocupação e de trabalho que essas pessoas têm, né? Elas socialmente já estão sendo colocadas num lugar, né? Pode ver aí, olha, é muito chocante essa imagem, porque a imagem diz mais do que palavras, né? Mas tem toda uma cadeia de pessoas, né, prontas para servir aquelas que economicamente têm melhores condições. Né? Então, veja, o que acontece nessa pandemia é que quem está lá no centro, que é a minoria, né, pode se ausentar do trabalho, ficar em casa, né, enquanto todos aqueles outros estão mais expostos, estão mais vulneráveis, para, de certa forma, servir, né, aqueles minoritários em termos de quantidade, né, mas que podem se proteger. Então, de fato, eu acho que a situação da pandemia evidencia toda uma situação já de uma exclusão, de uma diferença social, de um país extremamente desigual que nós temos, né? Isso nem pior, assim, claro que a situação de exposição deles, né, e de vulnerabilidade nessa situação, talvez seja muito maior do que a nossa. Mas sempre foi, não é que piorou agora, né?
Eu não sei, eu vou fazer um comentário, se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrija. Mas eu penso, alguma de vocês falaram sobre o bebê, né? Que o bebê, ele precisa ser iludido para ser desiludido e ser iludido de novo, para ser desiludido, para aí conseguir simbolizar a falta, né? Porque sem esse movimento ele não representa o vazio, a falta. E juntando com o que a gente falou semana passada, eu penso que existem pessoas, existe um grupo de pessoas que podem se iludir mais, né? Que pode falar assim, não, você vai ficar um período na escola aqui no computador, que a gente tem 2. Então, as coisas vão melhorar, porque sempre melhorou pra gente. Porque eles podem criar essa ilusão. Agora, existe um grupo de pessoas que não pode, não é que não pode, mas eu acho que a possibilidade de se iludir com um futuro melhor é muito menor, porque eles são constantemente desiludidos pelo Estado, pelo governo. Então, a questão, eu acho que é muito essa, assim, de quanto a pessoa tem esperança de que as coisas podem melhorar de acordo com a realidade que ela vive, né? E é interessante pensar que quem tem que garantir isso, penso eu, né? Que não é a comunidade. Acho muito legal que a gente redefine os pactos, mas quem tem que garantir uma equidade entre as pessoas é o Estado. É o Estado, sim. Quem paga? Todo mundo paga a mesma quantia de imposto. Então não é certo, não é ético que o policial que está lá na última foto, que paga o mesmo imposto que está sentado na mesa, não tenha a mesma oportunidade, né? Não possa ser iludido da mesma forma, no sentido de as coisas vão melhorar. E eu fico pensando assim, em pessoas que não têm água, que não têm sabão, não tem Não tem mesmo. E aí, como que essa pessoa vai se iludir? Vai falar assim, não, as coisas vão melhorar. Eu vejo uma saída para isso, não acreditando que isso é uma doença, que é uma gripezinha. Porque só esse tipo de ilusão garante qualquer saída para a vida. Porque se não for por essa via, vai ser por qual? Eu penso dessa forma, pelo menos. Eu acho que é essa questão de, tipo, para não olhar para aquilo que vai para aquilo que não é possível enfrentar, porque eu não tenho um Estado que dá sustentação, eu nego, né? A gente tem visto muitas pessoas negando a experiência, até por uma questão de sobrevivência mesmo. Por isso que eu falei também, né, Bento, que por um lado eles demonstram que eles têm essa facilidade em se reunir em redes, por outro lado, isso significa, de novo, a ausência do Estado. Né? Então, eles se organizam dessa maneira justamente porque o Estado nunca esteve presente da maneira como deveria ser, né? Então, não é que eu estou dizendo que isso é uma coisa boa, entendeu? Mas é o que é possível para eles, são os recursos que eles encontram, e aí isso é um problema, porque aí isso recai de uma maneira mais individual, ou sobre a comunidade, como se a comunidade fosse responsável, não é, né, de fato. Gente, só tem mais uma pergunta aqui da Anaeli, acho que aí nós vamos encerrar, pode ser? Pode ser? Sim, pode ser. Lembrei de uma outra situação que me preocupa, diante do contexto da epidemia, as gestantes têm se preocupado enormemente, principalmente porque os estudos ainda estão sendo realizados para saber se o vírus passa pela placenta, e também porque gestantes e crianças menores de 5 anos entraram para o grupo de risco. Penso nessa experiência de maternidade, paternidade pós-nascimento, como será esse cuidado, que já é bastante intenso, porque tem que ser mesmo no início da vida. Como pode se intensificar, e esse corte dos pais no investimento para com a criança, pais que iniciaram, né, essa experiência na pandemia. Nossa, acho que será
né? É um bom tema de pesquisa. É um bom tema de pesquisa, tipo, como depois que a gente tranca todo mundo em casa, dizendo que está protegido, acho que a reflexão não fica só para gestantes e crianças de 5 Não, anos. acho que é para todos. O que a gente vai sentir a hora que as portas se abrirem, né? Acho que é um cenário de tanta insegurança, né? Como é que vai ser? Eu fiquei 35 dias sem ir na rua, sair esses dias para buscar o material dos meus filhos na escola. Você sente um medo, né? É uma coisa, é surreal essa experiência. Pensem que isso vai durar mais tempo, né? A economia, querendo ou não, essa experiência vai durar mais tempo. E aí eu fico pensando, como que será sair e aí para os pais, deixar esses filhos na escola dos maiores, os bebês, né? Todo esse cuidado, álcool gel, lava, limpa aqui, limpa ali. Eu acho que a gente vai ser circundado, quando as pessoas falam que o mundo não vai ser o mesmo, eu acho que a gente também vai ser inserido num mundo muito inseguro, né? De muita insegurança, diante de toda essa instabilidade. Eu acho que a parentalidade, nesses estágios iniciais, vai ser atravessada por essa questão de uma insegurança com relação à vida, que já se tem, né? Então, quando o bebê nasce, você tem muito medo dele morrer, dele afogar com leite, dele pegar uma doença, ele não tomou as vacinas, e eu acho que a pandemia, ela vai apresentar isso com uma tonalidade, né? Uma tonalidade mais intensa, porque isso vai aparecer, né? A gente vai sentir muito medo, né? Nesse exercício que já é atravessado por muito medo. Sim. Bom, gente, então, antes de encerrar, nós vamos dar alguns recados. Algumas pessoas preencheram no formulário que a Raíssa disponibilizou a semana passada, sobre temas, né? Então, aí, nós pensamos o seguinte, no próximo encontro, na próxima semana, o Matheus vem falar sobre as questões sobre o mundo do trabalho nessa pandemia. E aí, atendendo aos pedidos que vocês colocaram na lista, nós pensamos, então, que na próxima semana, então, seria o Matheus, no dia 30 de abril, é isso, né? Estou certa. Uhum. E depois, do dia 7 ao dia 14, nós pensamos em 2 temas que estavam lá, né, nesse formulário, na avaliação, que seria luto e morte, finitude, e o outro sobre o amor. Nós não sabemos ainda exatamente qual seria a ordem, porque nós convidamos algumas pessoas também, né, para falar, nós não tivemos ainda a resposta, mas aí nós, então, vamos noticiando isso nas redes, no Facebook e no Instagram, certo? Bom. A gente tá muito chique, né, Meire? Então, vocês têm que seguir a gente lá. Exato, mas os 3 próximos temas já estão escolhidos, só não sabemos ainda exatamente a ordem e a data, tá? Aí, na semana que vem, no mesmo horário, né, a gente vai fazer essa discussão. E acho que a gente queria muito agradecer, né, ver os alunos participando, ex-alunos participando, profissionais, né, já psicólogos aí na ativa, trazendo as suas experiências, enriquece a nossa discussão, né, enriquece as nossas reflexões, né, a gente fica conversando e pensando que vai dar pano para manga essa experiência de tanta coisa que vai surgindo, e compartilhar é muito importante, né. Sim, assim, tem sido muito prazeroso, muito intenso esse encontro, né, para nós, assim, está sendo muito, muito bom, nós estamos gostando muito, e é sempre bom reencontrar as pessoas, mesmo que seja desse modo remoto, que é o que nos restou nesse momento, né, então, acaba sendo um espaço de um encontro, de compartilhamento, né, e que espero tenha sido prazeroso para todos, né, para nós, certamente está sendo. Tá? Então, nós agradecemos muito a presença de ex-alunos, ex-estagiários, de profissionais, de colegas de profissão, né, aqui compartilhando toda essa situação conosco, e também é muito importante esses reencontros, né, eu acho que tem sido muito gratificante, espero que seja gratificante para todos também, tá? Então, agradecer a presença de vocês, e aí nós, então, vamos divulgando, né, nas redes sociais,
a nossa ala de marketing, né, já colocou aqui, Facebook, Instagram, então, vocês fiquem atentos, porque o nosso marketing é bom, é rápido, tá? Então, eles divulgarão aí nas redes, tá certo? Muito obrigada, então, gente. Tchau, gente. Até a próxima quinta. Tá? Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Tchau, Meire. Tchau, Tássia, até. Tchau.